Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, eu estava conversando com algumas pessoas e a gente chegou à conclusão do seguinte, que essa esquerda cirandeira, né, a esquerda que é chegada a um lacre em rede social, ela é muito parecida com a extrema-direita, né, com a direita cristã. Enquanto a direita trata gays e lésbicas como se fossem pessoas inferiores e merecedoras de castigos divinos, a esquerda, aliás, a esquerda cirandeira, ela finge proteger essas pessoas. Porém, desde que essas pessoas rezem ali na mesma cartilha, né? Que se disser um ai fora daquela cartilha, aí essas pessoas também são tratadas como inferiores, são tratadas com deboche, são tratadas com memes homofóbicos, têm a sua vida, né, exposta, são canceladas. E é um pouco disso que eu quero falar aqui hoje. Mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho que eu dou sempre aqui para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, por favor, né? Comentarem, compartilharem os vídeos, indicarem o canal para os amiguinhos, não esquecendo que tem um canal bem bacana lá no Instagram, inclusive, por falar nesse canal lá no Instagram, alguns posts foram banidos por denúncias, né? Na verdade, a inteligência artificial, tanto do Instagram quanto do Facebook, que são do mesmo dono, do Zuckerberg, ela é meio burrinha, ela não entende o que é denúncia e o que é de fato discurso de ódio. Então, quando a gente denuncia o discurso de ódio, ela entende que aquilo também é discurso de ódio. Enfim, o importante é que estamos incomodando, né? O importante é que estamos conquistando relevância, por isso as pessoas estão se sentindo tão incomodadas a ponto de denunciar as denúncias que eu faço em relação a discursos de ódio. Mas tudo bem, a gente continua, não tem problema nenhum. Mas vamos lá. Eu vejo que esses termos pejorativos usados, principalmente, né, em relação a gays, tanto pela esquerda cirandeira, né, pelos progressistas, pelos queers, e que são usados como brincadeira, né, são na verdade uma forma de intimidar gays, né? É uma forma de intimidar. Claro que isso também é usado por muitos gays, mas aí são gays com homofobia internalizada, com baixíssima autoestima, né? Que acabam usando também esse discurso de ódio para demonstrar a sua própria autoinsatisfação, o seu próprio auto-ódio, enfim. Mas essas outras pessoas que não fazem parte do espectro gay, elas usam isso para intimidar mesmo, né? Para humilhar e para intimidar, porque rola ressentimento, né? E rola essa relação de poder, né? De tentar intimidar mesmo. Agora é engraçado que se gays resolvessem usar termos pejorativos em relação a mulheres, negros, travestis, indígenas, né, etc., e disser que isso é uma brincadeira, será que isso seria levado também como brincadeira? Será que as pessoas iam passar pano também? Ou será que iriam criticar gays por conta disso, cancelar gays por conta disso, pelo uso de termos pejorativos em relação a essas minorias? Iriam, né? Mas por que com gays pode? Por acaso gays são inferiores? Por isso podem ser vítimas desse tipo de chacota? É isso que vocês querem dizer? Porque é isso que a direita cristã vem dizendo há séculos, inclusive. Então, para vocês também, somos inferiores? É isso? Por isso a gente pode, né, ser vítima desse tipo de brincadeira, desse tipo de meme? É isso. E tem uma coisa engraçada nisso, né? Que essa esquerda cirandeira, que esses queers, eles tratam gays como se todos nós fôssemos jovens, brancos, moradores de Zona Sul, que nascemos, né, em famílias ricas, de classe média alta para cima, né? Essas pessoas esquecem que existem
gays, e a maioria desses gays mora em periferias, mora nos interiores, são pessoas pobres, algumas são bem pobres, miseráveis, muitos moram na rua, né, porque foram expulsas de casa e não tem para onde ir. Muitas dessas pessoas são humilhadas e não tem nem como se defender, porque não tem poder estrutural para isso, porque não tem poder financeiro para isso. Então essas pessoas são humilhadas, são jogadas na rua, mas são ignoradas por estas pessoas que fingem que todo gay é um privilegiado. Aliás, mesmo esses gays jovens, brancos, de classe média alta, não são privilegiados por não sofrerem o mesmo tipo de homofobia que o gay, por exemplo, morador de rua, recebe. Não, isso não é privilégio. A gente não pode chamar isso de privilégio, não. Isso é direito. Né? Essas pessoas, elas têm o direito de serem respeitadas. Desde quando que o respeito virou privilégio? O errado está no fato daquelas outras pessoas serem mais oprimidas do que estas que vocês dizem que são privilegiadas. Isso não é privilégio, não. É o certo. Aliás, nem é o certo, porque mesmo assim, mesmo sendo jovens, mesmo sendo brancos, mesmo frequentarem academias e serem chamadas de padrãozinho por conta disso, mesmo essas pessoas, elas ainda são vítimas de preconceito também, seja na família, seja no círculo de amizade, seja na rua, seja em qualquer lugar. Essas pessoas não estão livres de sofrerem homofobia, não. Óbvio que elas não sofrem a mesma carga de opressão do que essas outras pessoas, né, que não fazem parte do mesmo círculo social, né, da mesma classe social, do mesmo círculo, do mesmo poder, que não detém o mesmo poder aquisitivo que essas pessoas detêm. Né? Claro que não sofrem a mesma carga de opressão, mas sofrem também. Muito pelo contrário, porque o fato de ser gays não os torna, não os deixa no mesmo patamar do que os héteros brancos, jovens, de classe social elevada. Não, não, não. Eles não são vistos como iguais. Eles são vistos como estando abaixo dessas pessoas. Ou vocês acham mesmo que o gay de Zona Sul está no mesmo nível do que o heterossexual da Zona Sul? Não, não está. Perguntem a eles. E outra, isso não é defeito. Não é defeito. Ser jovem não é defeito. Ser branco não é defeito. Ser rico, ser de classe média alta não é defeito. Né? Essas pessoas, elas não têm culpa disso e elas não têm que ser espiadas por conta disso, elas não têm que ser cobradas por conta disso, elas têm cobradas se elas forem mau caráter. A gente tem que avaliar o caráter da pessoa. Né? Existe muita gente boa nesse meio aí também, e assim como existe muita gente safada lá na outra ponta. Tudo é mais fácil para eles, mas eles não podem ser culpados por conta disso, culpabilizados por conta disso. Ah, mas eles são coitadinhos? Não, não é disso que se trata. Né? Não estamos chamando essas pessoas de coitadinhas, mas eles representam menos de 1%, imagino eu, né, de toda a população gay e lésbica do Brasil, pelo menos. Não vou dizer nem do mundo, mas do Brasil, pelo menos sim. Com certeza. Então, vamos parar de achar que está todo mundo naquele patamar, sabe? Naquele nível ali do gay padrão, branco, jovem, rico, que curte balada todo dia. Não, senhor. Não, senhor. Não somos assim. Não estamos nesse patamar, não. A maioria está aqui embaixo. Sabe? Tem muito gay idoso vivendo sozinho, abandonado. Porque foi abandonado lá na infância por sua família. E quando vocês tratam gays no mesmo patamar, você também está julgando esse gay como se ele fosse um privilegiado. Sabe, quando você pega aquele gay nordestino que está aqui no Sudeste, para ter um tiquinho de vida melhor, a ilusão, né? A ilusão de ter uma vida melhor, porque quando ele chega aqui, ele meio que vira escravo, e meio que acaba na marginalidade, né, e vai ter que morar em comunidade,
o que é um sufoco tremendo, porque é muito ruim, então vocês estão falando dessas pessoas também. Quando você debocha do gay de uma forma generalizada, porque é isso que vocês fazem, vocês estão debochando dessa pessoa. Aliás, essa pessoa às vezes nem tempo tem de estar em rede social, porque ela trabalha tanto, ela se mata tanto para sobreviver. E quando ela volta para casa, ela ainda volta com medo. Sabe por quê? Porque ele é um gay. Então ele volta com muito medo para casa, medo de ser agredido, medo de morrer. Para ele não é nada engraçado ouvir essas palavras que vocês usam com tanta graça, essas palavras pejorativas. Eles não acham nada engraçado, porque essas mesmas palavras são usadas para ele lá naquele trabalho, naquele subemprego que ele tem para sobreviver. Ele é ofendido com essas palavras quando ele sobe na comunidade, ou ele entra na comunidade, né? Ele também é ofendido com essas palavras, então ele não acha graça nenhuma. Porque essa pessoa está aqui, sozinha, lutando sozinha, sobrevivendo sozinha. Ele não acha nada engraçado esse tipo de deboche. Sabe? O gay idoso também que mora sozinho e que vai morrer sozinho dentro de casa, ele também não acha nada engraçado porque ele ouve esse tipo de ofensa. Ele ouviu esse tipo de ofensa a vida inteira. Ele ainda ouve. Eu lembro muito de uma história de um senhor idoso gay que morava sozinho, tinha Parkinson. E ele foi adotado por uma família. Essa família o levou para dentro de casa, deu um quarto para ele, deu dignidade, deu uma vida digna. E esse homem morreu dentro desse quarto. Mas provavelmente aqueles últimos anos, eu não sei quanto tempo durou, em que ele viveu dentro daquela casa sendo tratado como gente, provavelmente foram os melhores anos da vida dele. É desse tipo de gente que vocês estão debochando também, porque vocês debocham de forma generalizada. Não é? Pensem um pouquinho nisso. Vejam se realmente é engraçado, né? Vejam se vale realmente a pena debochar dessas pessoas. Eu não vou nunca deixar de falar sobre esse assunto. Eu vou falar nesse assunto sempre. Porque isso é muito triste, isso é muito baixo mesmo, muito sujo, muito cruel, muito injusto. Bom, gente, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.